Jesus não falou a verdade sobre seus ensinamentos. E você já vai entender nesse vídeo o porquê. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta. Esse é um canal focado em autoconhecimento, expansão de consciência, o despertar para uma nova vida. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão sobre os ensinamentos de Jesus e principalmente por que Jesus não falou a verdade sobre seus ensinamentos. A verdade que Jesus veio trazer não é uma verdade que poderia ser provada através de palavras. E de nada adianta Jesus falar a verdade sobre quem ele era ou a verdade sobre a nova consciência que ele queria trazer para o mundo. Jesus não veio trazer uma nova religião, Jesus não veio trazer um novo modo de olhar para Deus ou de acreditar em Deus. Jesus veio trazer a verdade sobre a própria existência do ser humano, ou ainda a verdade sobre cada um de nós, sobre o que você, sobre o que eu, sobre o que é a própria existência. E obviamente ele veio para quebrar muitas falsas verdades ou muitas crenças, muito ainda da dimensão do acreditar apenas em algo que não está na nossa experiência. E é por isso que aconteceu o que aconteceu e é por isso que ele, de certo modo, foi muito repudiado por aqueles que viviam ainda com base nessa antiga visão de olhar para Deus, para os ensinamentos. Jesus não falou a verdade porque ele sabia que, no fundo, a verdade não poderia ser compreendida e não pode ser compreendida através de palavras. Palavras, elas apenas apontam o caminho para algo infinitamente maior que o nosso próprio raciocínio intelectual não pode alcançar. E nesse vídeo eu quero trazer para você, então, alguns aspectos do porquê isso é tão verdade, do porquê Jesus sempre falava por parábolas, porque ele sempre estava apenas fazendo, de certo modo, metáforas para chegar naquele ponto onde as palavras não alcançam. E existe esse ponto, existe essa virada de chave, existe essa compreensão, que é o que chamamos atualmente de despertar da nossa consciência, o do despertar espiritual. Jesus veio para trazer uma nova visão sobre você mesmo, sobre cada um de nós, sobre Deus, sobre a vida, sobre a espiritualidade. Mas como muito do intelecto e da compreensão daquele povo ainda estava em um nível de consciência muito ainda enraizado na matéria, a forma mais sábia que ele encontrou foi através de parábolas. Ele muitas vezes citava: o reino de Deus é como tal situação, o reino dos céus é como, e jogava mais uma parábola no ar. Da própria boca de Jesus saiu: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele nunca disse que ele ia apresentar a verdade, falar a verdade, e a verdade, em algum momento, você iria escutar, né? Embora as palavras elas tenham o poder também de nos encaixar e de virar várias chaves em nossa mente, em nossa consciência, mas ele nunca disse que ele iria apresentar a verdade. Ele disse: conhecereis a verdade, porque essa é uma jornada individual de cada um de nós. Esse voltar-se para dentro é, na verdade, a nossa jornada de vida. É o propósito mais essencial do porquê estamos aqui. Assim como ele contou na parábola do filho pródigo, que foi um filho que chegou ao pai e pediu toda a sua herança, porque queria sair para o mundo, né, usufruir de toda a riqueza do pai. Então, o pai, com toda a sabedoria, não negou esse pedido do filho, porque ele sabia que, ao negar, o filho não teria o aprendizado que poderia ter. Então, nessa parábola, o filho sai, gasta toda a riqueza do pai, de fato, não tem sabedoria para usar
toda essa riqueza, toda essa capacidade que ali na metáfora estava, obviamente, traduzida em riquezas materiais. Então o filho sai, gasta todo esse dinheiro, gasta todos os todas as suas economias, e quando ele se vê, ele está invejando a comida dos porcos, porque ele já se sente tão escasso e já não tem tanto, que falta até mesmo comida, que ele passa a invejar até mesmo a comida dos porcos, ou seja, aquele resto de comida que outras pessoas já não querem mais e que dão para os porcos. Nesse momento, o filho pródigo, ele cai em si, ele se reconhece que ele é obrigado a voltar atrás e, de fato, reconhecer que ele não sabia o suficiente, que ele estava agindo de forma imatura, que ele não tinha menor conhecimento sobre si mesmo ou sobre como ele poderia usufruir de toda essa riqueza herdada do pai. Então ele volta, né, com o rabinho entre as pernas e pede abrigo novamente na casa do seu pai. O pai, sem pensar duas vezes, aceita esse filho novamente. Esse filho que está, de certo modo, perdido, né? Acreditando que sabe usufruir toda a herança do pai. Ele retorna, então, e obviamente existe a parte da parábola daí, que o outro filho ele não entende, não compreende por que, que o pai, né, está dando, e na parábola até conta que o pai acaba por dar ordens a matar o maior novilho, o maior, né, fazer uma grande festa, porque o filho pródigo, o filho que estava perdido, retorna à casa do pai. Essa parábola é para refletirmos o quanto cada um de nós pode estar perdido em suas próprias certezas, em suas próprias convicções, e todos nós ganhamos do nosso Pai, o Pai agora é o Pai, né, Pai celestial, o Pai divino, o Pai realmente que já não é mais nem mesmo uma forma de homem. A palavra Deus, ela foi deturpada ao longo do tempo e muito trazida aqui para o nosso senso egóico de nos ver, né, e de projetarmos a visão que temos sobre nós, né, sobre também Deus e toda essa parte espiritual. Então a gente passa a acreditar que o nosso verdadeiro pai, eu estou falando aqui não o pai da nossa família, mas o pai, o Deus Pai, é também um homem que talvez esteja lá controlando a nossa vida. Não, todos nós herdamos dessa inteligência divina todas as capacidades e o que há de maior inteligência nessa terra, nessa realidade, é o ser humano. Mas quando herdamos toda essa capacidade, toda essa inteligência, sem sabedoria, sem um amadurecimento necessário, o que fazemos é: vamos para o mundo, passamos a julgar as coisas, a felicidade, passamos a julgar aquilo que precisamos com base no que já conhecemos, com base no nosso entendimento. E sem perceber, estamos invejando a comida dos porcos. Nesse sentido, qual seria a comida dos porcos? Invejando muitas vezes bens materiais que outras pessoas têm. Ou seja, cada vez mais buscando a identificação com algo que não vai nos trazer a verdadeira felicidade. Porque essa é a grande ilusão do ego, desse falso eu que nos identificamos. Poderíamos dizer também que essa é a grande ilusão dos nossos próprios pensamentos. Acreditar que aquilo que precisamos está fora e não dentro. Acreditar que o que precisamos é o que não temos e não tirar, de certo modo, a venda, tirar aquilo que nos impede de ver a nossa verdadeira grandeza. Passamos a exigir muito da vida, muito de resultados, muito de outras pessoas, muito daquilo que a gente não percebe que é algo que nós mesmos estamos tirando também do mundo. Porque quando nos vemos como algo escasso, quando passamos então a herdar toda essa capacidade que Deus nos deu e, de certo modo, e de forma inconsciente, é verdade. Inconsciente porque não sabemos que estamos separados de Deus, estamos desconectados dessa casa, da casa do Pai. Em algum momento, então, na nossa vida, e daí surge todos os obstáculos, os desafios, todo o sofrimento que você pode ter. O sofrimento ele não ensina se não existir a capacidade de ouvir esse sofrimento. Mas os sofrimentos ele
carrega esse potencial. Aquilo que você está sofrendo hoje carrega o potencial de chamar você novamente para dentro, de reconhecer que você está desconectado da casa do Pai, de reconhecer que você está desconectado de uma sabedoria maior que lhe traz discernimento e que não faça com que você fique invejando a comida dos porcos. Porque a comida dos porcos, traduzida aqui hoje para a nossa realidade, ela nada mais é do que estarmos invejando o que outras pessoas têm, acreditar que não somos felizes porque existe algo que nos falta, quando o que realmente precisamos é reconhecer o que verdadeiramente somos. É voltar a reconhecer aquilo que você já é, aquilo que você nunca deixou de ser. Mas aí existe toda uma jornada de retorno. Essa jornada muitas vezes começa com essa verdadeira humildade, em você reconhecer que não sabe o suficiente, em você reconhecer que aquilo que a sua mente está lhe dizendo a todo instante e reconhecer mesmo que os pensamentos eles surgem espontaneamente e acreditar que somos cada uma dessa escolha desse pensamento inconsciente é uma das grandes ilusões. Quando rompemos com esse ciclo repetitivo de pensar sobre nós, esse pensamento que surge da escassez, que surgiu e foi criado através também da consciência e do nível de entendimento das pessoas que estiveram à sua volta. Quando você reconhece que você precisa, de algum modo, olhar para tudo isso, olhar tanto para a história de Jesus, olhar tanto para a espiritualidade de uma forma não religiosa, deixar, né, tirar a religião. Deixar a religião de lado, deixar toda a visão que a religião lhe trouxe sobre o que Jesus queria nos ensinar e perceber que você está aqui para reconhecer um novo estado de consciência que está emergindo também em cada um de nós, porque se você está ouvindo esse vídeo, é porque já existe uma fagulha, já existe uma chama que está se acendendo e que está possibilitando você ouvir um vídeo como esse. Ouvir uma mensagem tão profunda como essa. Todo esse processo de cura, de retorno, é um processo de autoaceitação. Quando você, primeiro, como eu falei, aceita que não sabemos o bastante. E essa é a verdadeira humildade. É você reconhecer que tudo isso que você sabe, tudo isso que o intelecto carrega, e você pode ser um doutor, você pode ter várias faculdades e ainda assim pode estar desconectado dessa sabedoria do Pai, está desconectado da casa do Pai. Ainda está usando as suas de riquezas e acreditar que a vida sempre é esse sacrifício contínuo, justamente porque agora você deixou de utilizar o Pai, ou Deus, ou a inteligência divina como base para as suas decisões. Você passou apenas a acreditar no raciocínio lógico. E o raciocínio lógico, ele impede com que você utilize da fé. O raciocínio lógico, na maioria das vezes, ele está sendo movido pelo medo, pela escassez, pela insegurança, pela falta. E essa falta traduzida aqui é, na verdade, uma grande falta de visão, uma grande falta de sentir Deus também na sua existência. Sentir essa confiança, que já não vem daquilo que você sabe, mas sim de uma permissão, de uma abertura, de você trazer mais espaço, mais silêncio, tirar todo esse ruído que é os pensamentos, né, projetando. Você não é aquilo que você pensa. O pensamento, ele é uma ferramenta, mas é uma ferramenta que se torna muito, de certo modo, uma ferramenta que se torna muito perigosa quando você não reconhece que existe um observador por trás dessa ferramenta. Existe a sua verdadeira essência. Tudo que pode ser observado não pode ser quem observa. Então, se você consegue, indo um pouco mais fundo aqui, se você consegue observar o seu próprio pensamento, se você consegue saber nesse exato momento o que você está pensando, obviamente você não é tudo isso que está acontecendo na sua mente. Você não é todo o pensamento que está indo do passado para o futuro, que está julgando, interpretando, narrando continuamente o seu agora, o momento presente.
Quando você apenas permite um pequeno espaço de consciência, você consegue ver além dos seus próprios filtros. Por mínimo que seja, por segundos que seja, ou por segundos que possam estar acontecendo, você já permite com que entre um raio de luz. A luz nada mais é um espaço, um silêncio, uma respiração mais consciente que você faz e que traz leveza para o seu sistema. Você então, nesse momento, está indo em direção ao reino de Deus, ao reino dos céus. Veja só como Jesus não veio trazer e, novamente, criar uma nova religião. Ele veio nos trazer a verdade. Ou ainda, quando perguntaram para ele, né? Por que você veio? Por que você está aqui? Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Se não formos em direção à verdade, ou se não entendermos que as palavras apenas estão apontando o caminho para a verdade sobre quem você é, o que acontece é que a gente nem entende e nem tem, nem sente muitas vezes a vida. A gente acha que tem uma vida e que não é a vida em si se manifestando. A gente acredita ter uma vida e que se você acredita ter uma vida, obviamente, essa crença está criando todo o medo de que algum dia você pode perder essa vida. E Jesus veio para nos mostrar o caminho da abundância com a vida, ter vida em abundância. A vida é o que está acontecendo nesse exato instante que a nossa mente não percebe, chamado agora. E que se você está conectado a isso, você de certo modo se conecta também a uma dimensão vertical da vida. A cruz de Jesus não foi à toa que ele foi crucificado e a cruz é um símbolo de salvação. Porque a cruz, ela tem a dimensão horizontal, menor, e a dimensão vertical, que é maior. E no centro dessa conversão está a conexão entre a nossa vida aqui, ó, a situação de vida, que é a nossa, que é a parte horizontal da nossa existência, e existe então a conexão vertical com o agora, com esse exato momento, com você sair desse fluxo constante, compulsivo de pensar continuamente e de não perceber que existe algo além do que você pensa. Jesus veio trazer essa dimensão, esse reino, o reino de uma nova consciência, a consciência crística, muito mencionada. Jesus veio trazer essa dimensão. Porque quando começamos e aprendemos a observar os pensamentos, sem alimentá-los, sem dar existência, sem dar toda a energia para aquilo que você pensa, e por isso, para isso é preciso realmente existir muita entrega, é preciso existir, de certo modo, muita aceitação interior, para você perceber que o pensamento sem a sua energia, sem a sua atenção, ele perde a força. E você vai se conectando muito facilmente com uma presença, com uma consciência, com uma observação mais clara, sem julgar, sem condicionar tudo aquilo que você vê e até mesmo a si mesmo e a Deus, condicionar apenas a uma palavra, a um conceito. É por isso que Jesus, né, mencionou uma outra expressão muito conhecida: todos aqueles que querem me seguir, pegue a sua cruz e venha. Ou negue a si mesmo e venha. Jesus não está dizendo para você se maltratar, para você deixar de fazer o bem a você mesmo. Mas negar a si mesmo é negar toda essa autoimagem, toda essa visão que você carrega sobre si, que na verdade é a projeção da própria escassez aqui nessa realidade. Quando nos projetamos, acreditamos que somos algo separado da vida, acreditamos que estamos separados de Deus, é isso que Jesus nos diz para negar.
E negar a si mesmo é você aprofundar nessa jornada de autoconhecimento ou nessa jornada de autoconsciência e reconhecer que você não é apenas aquilo que os próprios pensamentos ou aquilo que a sua própria mente interpreta sobre si. É você compreender que a consciência, ela percebe, a consciência, ela observa, a mente julga, condiciona, traduz, converte tudo em mais uma palavra, em mais uma expressão. Agora eu sei, isso eu conheço. Negar a si mesmo é reconhecer que sabemos pouco de como esse sistema aqui funciona. Quando você reconhece, então você se entrega à permissão, né? Você se permite para receber mais clareza. Você permite, você até mesmo utiliza da fé, de permitir para Deus, para a vida, trazer para você aquilo que você realmente precisa e não só aquilo que você acredita que falta na sua vida. Porque na maioria das vezes, criamos a escassez quando negamos ou quando estamos ignorando tudo aquilo que já temos. Porque é isso que acontece no nível espiritual. Criamos a escassez, criamos a falta de energia, a falta de movimento quando ignoramos aquilo que já somos. Quando perdemos essa visão, quando deixamos de usar então toda essa riqueza que é a conexão com a casa de Deus, com a casa do Pai, com essa inteligência divina, que está traduzida aqui e é o que, de certo modo, me trouxe cada dia mais clareza, que é a conexão com o agora, com o momento presente. Porque a vida em si, essa inteligência, ela não opera no nível do pensamento, da memória ou da imaginação, ela opera nesse exato instante onde a vida acontece. Então, se não existe nenhuma abertura, você nem percebe o quanto o agora ele é essencial. Toda essa verdade, tudo isso que Jesus veio nos trazer, ele não trouxe através de palavras, ele não falou a verdade. Ele trouxe através de sua própria existência, de sua própria entrega, de sua própria jornada de vida. Quando você compreender que Jesus não falou a verdade não porque o que ele falava era mentira, não é isso. Ele não falou a verdade que não pode ser dita. Ele não falou porque a verdade em si não pode ser traduzida em palavras. As palavras, no fundo, elas nunca vão entregar a verdade. O silêncio nos traz muito mais compreensão do que palavras. Mas muitas vezes o verdadeiro silêncio não é o silêncio à sua volta, é o silêncio interno. E a quietude interna não é somente ausência de som. A quietude interna é a ausência do eu. Porque se não existe o eu, ou se você reconhece o quanto o seu próprio eu é algo muito superficial, se você reconhece que a sua própria autoimagem é uma criação que muitas vezes lhe impede de alcançar a sua verdadeira essência, a ausência desse eu é quietude, porque a ausência desse eu é a ausência de barulho interno na sua mente. É a ausência da sua própria mente, do seu próprio intelecto, tentar a todo instante entender, transformar em conceitos, em entendimentos, em saber. É o momento onde você entrega e fica apenas com a fé. A fé também está no silêncio. Então, muitas vezes a gente até pede, né? Por que que Deus não está me mostrando o caminho, não está me deixando claro? Porque na maioria das vezes, ou Deus não vai falar com você, porque Deus nunca esteve ausente, mas Ele está em uma dimensão que muitas vezes a nossa própria mente não nos deixa alcançar, que é essa quietude. Porque quando eu estou preso em uma autoimagem daquilo que eu não sou, eu criei agora de certo modo, uma dimensão, eu criei agora uma realidade separada de Deus, separada da verdade. Sem perceber, de forma tão inconsciente, acreditamos que somos aquilo que pensamos
Então o pensamento está criando tanto a imagem sobre você quanto todos os rótulos e filtros que você projeta na sua realidade. Existe vida para além daquilo que você pensa. E essa é a vida eterna que Jesus veio nos trazer. Essa é a dimensão do reino dos céus. Essa é a dimensão mais profunda da sua essência. Por isso que Jesus não falou a verdade. Ele não poderia. Ele se transmutou na própria verdade, ele se fez verdade, porque ele entregou a própria vida, de certo modo, para nos trazer e nos apresentar como um dos grandes últimos gestos de sua existência, que a entrega nos conduz a uma nova realidade. A entrega, mesmo ele poderia, no intelecto dele, no pensamento dele, que fosse, ele poderia ir contra tudo aquilo. Até que, para quem conhece um pouco a história, sabe, em muitos momentos, ele não queria. Ele falava, né? Deus, a inteligência divina, a inteligência que existe na vida, se puder, livre-me desse cálice. Mas eu entrego. Por quê? Porque se fosse para livrá-lo, seria vontade divina, da vontade dessa inteligência. Então ele, de certo modo, com a sua própria vida, com a sua própria morte física, provou que a entrega nos conduz a uma dimensão mais elevada. Uma dimensão onde encontramos a paz, a sabedoria, a clareza de que não podemos resolver tudo, mas que, se estamos conectados a essa sabedoria, se estamos conectados a algo mais profundo, algo mais real, tudo está bem. E ele fez isso, então, com a sua própria entrega. Hoje, obviamente, talvez estamos em uma era onde não precisamos entregar da forma que Jesus se entregou. Precisamos entregar psicologicamente aqui dentro essa nossa razão, esse nosso egocentrismo, essa nossa necessidade realmente de manter aquilo que sabemos já como alicerce para viver e seguir a nossa jornada. Precisamos cada dia mais estar conectados a essa fé, que não é saber ou não é fazer com que tudo saia como desejamos, mas a fé de que, embora, independente do que aconteça, existe algo maior guiando a nossa jornada, guiando a jornada da vida. E com isso trazemos a consciência de que fazemos parte de algo muito maior do que a nossa própria existência, nossa existência ínfima de 70, 80, 90, 100 anos aqui nessa terra. Por incrível que pareça, o propósito de você se conhecer em essência está conectado a um propósito do universo, de Deus, muito maior do que a nossa própria mente consegue mensurar, que é o propósito de tornar-se essa vida algo consciente e não apenas esse jogo que a gente fala muitas vezes, o jogo da Matrix, onde a gente vive uma historinha e acredita que a felicidade, a verdadeira paz, a verdadeira liberdade vem daquilo que a Matrix nos apresenta e vem daquilo que estamos observando na nossa realidade. A verdade vos libertará. Conhecereis essa verdade e ela sempre vos libertará. Essas palavras, tanto quanto esse vídeo, tanto quanto muitos livros, estão apenas apontando a direção. Você tem essa missão. Se você me acompanhou até aqui, deixe seu like nesse vídeo, deixe também um comentário, o que você acha desse vídeo, o que você acha de toda essa expansão de consciência. Me conta aqui se você já está nessa jornada, já está nesse processo. Já estou lançando o APR, que é uma jornada, um desafio de 7 dias, que é sobre a primeira grande revelação. Então, nesses 7 dias é sobre fazer 7 dias de autoconsciência, para você sair desse modo automático e reconhecer as suas próprias lentes, os seus próprios filtros. Fique atento, já eu trago mais informações. E se você é novo por aqui, eu deixo o convite, obviamente, de seguir o canal e de vir junto nessa jornada de expansão. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.